Parabéns, parabéns, parabéns. Excelente. E olha, super à vontade, né? Super à vontade, parecia que estava na própria casa, super didático, uma apresentação impecável, realmente excelente, parabéns mesmo, parabéns. E começou no começo mesmo, né? Começou desde o começo. Me fez lembrar uma história. Eu trabalhava acho que Vargem Grande do Sul, e houve um júri lá em que o juiz foi ouvir uma testemunha e disse para a testemunha: então, quer dizer que nesse dia aconteceu tal coisa? Mas antes aconteceu outro assunto, assim, começou a contar a história. Aí o juiz falou: não, eu quero antes. Não, mas antes, antes. Como faz assim, moço? Começa do começo. Ele falou: doutor, no começo tudo era imensa bola de fogo. O que aconteceu. No começo tudo era imensa bola de fogo, né? Então é isso. Você nos brindou mesmo com uma demonstração de autoconhecimento, de importantíssimos conhecimentos nessa área de impactos ambientais. Isso demonstrando a importância de nós termos um CONDEMA atuante para fazer sua parte, né? Colaborar nesse esforço mundial de nós sabermos avaliar os nossos impactos, né? Sabermos quantificar as nossas pegadas, né? Até que ponto as nossas pegadas são mitigáveis, são recuperáveis, são evitáveis ou são compensáveis, né? Muito bem. Estão abertas as inscrições para a manifestação. Quem deseja fazer perguntas para o Rafael, esse é o momento. Alguém? Nós temos uma inscrição, 2 inscrições, mais alguém? Muito bem. Elas permanecerão abertas as inscrições ao longo dos debates aqui, né? Nós temos ainda mais uns 20 minutos de debates desse assunto, né? Então a palavra aí com o Luizão, representante da UNEC, União Municipal das Entidades Comunitárias de Campinas. Obrigado. Vou tentar ligar aqui, não deu certo. Está ligado, mas não falou. Você está ligado? Obrigado, doutor João. Boa tarde, conselheiro. Rafael, eu vou fazer uma pergunta aqui, ver o que a gente pode fazer. Não vamos jogar sua culpa nenhuma. Eu não sei se essa pergunta você vai considerar sobre esse debate que você fez. Mas eu adoro o CONDEMA aqui, né? É um conselho atuante. Já fizemos várias coisas aqui, mas não chegamos nem 50% do que tem que fazer sobre o meio ambiente de Campinas. Mas o que me deixa muito triste, e eu sou o tipo da pessoa que eu só não jogo a culpa do outro, não. Eu tenho um plano para isso, né? Só falta botar jogar em cima da mesa e nós ver o que nós podemos fazer. O que me deixa triste aqui, não todas as cidades é pior, mas o que me deixa muito triste aqui, todos os córregos que tem por aí, aquele lado da Tinga, aquele Passo do Ouro Verde, tudo cheio de esgoto. Esgoto. Então nós pagamos o esgoto lá, como é que fala? Para não jogar o esgoto nos córregos por aí, e dá tudo cheio de esgoto. Mas é fácil, eu acho fácil, eu não acho difícil. Nós montamos um planejamento para isso. Alguma coisa e recebe outra. E veja bem para você ver, só que nós tinha que ter pelo menos 2 reuniões do CONDEMA por vez. Eu acho que é complicado para a gente, que nós somos assim, voluntários. Essa daqui só para apresentar as demandas que foi aprovado, que não foi, né? Para essa outra, a gente tinha que ter um planejamento, ver como é que a gente vai fazer para fiscalizar essas firmas, então, principalmente essas pessoas que moram na beira, que não são todos que jogam. Não é uma coisa muito difícil. E também não chega lá só pensar em multar. Debate, assim, palestra em escolas, né? E vai devagarzinho até dar certo. Eu acho que dá certo. Nós tínhamos que pensar sobre isso, tá bom?
Desculpa aí, se eu falei alguma coisa que não deve. Muito obrigado a todos. Doutora Pia, por favor. Boa tarde a todos. Eu achei a palestra do Rafael fantástica, o assunto muito atual, e foi muito bem, a explanação foi muito clara, muito bem preparada, de parabéns. Eu só gostaria que você falasse alguma esperança, alguma saída, que você falou que o ano de 2030 é um marco que não tem mais jeito. Realmente você demonstrou isso. E eu gostaria que você falasse sobre a possibilidade de reverter, pelo menos um pouco, essa situação. Senta aqui, doutora Pia, por favor. Doutora Pia, passa. Lá no seu lugar, a mesa aqui. Muito bem. Mais alguém se inscreve? Eu tenho algumas perguntas, eu vou fazer daqui a pouco. Bom, Luizão, eu enxergo assim, Campinas já é uma cidade que tem já algumas centenas de anos já, né? Eu enxergo que a nossa geração, ela herdou esse cenário que a gente enxerga hoje em dia. Vejo também que nas últimas décadas a gente evoluiu bastante quanto a isso também, né? Quanto à distribuição de água, quanto a saneamento. Não atingimos ainda a totalidade, mas estamos aí muito à frente do que muitas cidades no cenário brasileiro e até mundial, né? E tudo esbarra na questão financeira, né? Durante muitos anos a gente despejou o esgoto in natura nos rios, né? E para reverter essa situação, a gente precisa investir dinheiro. E aí que é o gargalo, né? Quem vai pagar a conta? O gargalo principal das questões ambientais é esse, que nem na reunião do Rio Mais 20, qual foi o principal ponto? Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar? Temos que restaurar, temos que preservar, temos. Beleza, temos. Quem vai pagar? Aí complica. Aí ninguém quer colocar a mão no próprio bolso para desprender dinheiro para a questão ambiental. Quer comprar um carro novo, trocar de geladeira e passear, mas investir em questão ambiental, apesar de significar a nossa sobrevivência, a gente ainda não chegou nesse patamar. Outra coisa, as ciências ambientais são super recentes. Se a gente pensar em medicina, nossa, tem muito tempo, né? Quantos mil anos tem a medicina, a agricultura, né? Diversas profissões aí que existem há muito tempo. As ciências ambientais não. Elas começaram a despertar de 1970 para cá. É um embrião. Em 30 anos a gente pouco evoluiu e pouco a gente sabe ainda sobre a natureza. Eu trabalho com Mata Atlântica e Cerrado, né? Trabalho com floresta, com manejo de floresta. A gente conhece pouquíssimo ainda da nossa flora. A gente conhece pouquíssimo. Porque em 30 anos não dá para a gente saber muita coisa. A gente precisa de um espaço de tempo maior para avançar nessas questões. Beleza? Em relação à doutora Pia, já tem várias iniciativas no mundo fazendo a diferença. Principalmente na Europa, né? A Europa sempre despontando como pioneira. Então a gente já consegue ver diversas cidades que substituíram o transporte de carros por ciclofaixas, né? Adaptando o sistema de transporte público para receber bicicletas, né? Metrô recebe bicicleta, ônibus recebe bicicleta. Temos diversos exemplos já de agricultura natural, de agricultura sustentável, diversos exemplos de produção de energia limpa, né? Tem um documentário que eu recomendo todo mundo assistir, que mata essa charada da doutora Pia. O que tem de experiência no mundo concreto para evitar esse cenário? É um documentário francês chamado Demain, foi lançado ano passado, né? E a tradução em português é Amanhã, chama Amanhã. É um pouco complicado achar que quem Netflix aí consegue. O que é esse documentário? Um grupo de pessoas
tomou ciência desse estudo, dos limites do crescimento, ficaram espantados, né, porque tem filhos também, e começaram a correr o mundo inteiro atrás de experiências inovadoras que estão fazendo a diferença para que a gente chegue no mundo melhor de 2030. Eles visitaram mundo afora diversas experiências e retratam no filme. Então, para a gente vislumbrar um mundo possível, no dia de amanhã, eu recomendo assistir esse filme, que é uma bela obra de arte. Muito bem, eu tenho algumas questões. Primeiro, saber se a sua apresentação pode ser disponibilizada para os colegas do Condema, né? Então, eu vou providenciar encaminhamento para todos vocês amanhã desse material apresentado hoje. Quanto a esse documentário, eu vou fazer questão de assistir, porque é um assunto que me interessa muito, muito mesmo, não por exercer a função aqui no Condema, né, mas porque é um assunto altamente preocupante mesmo para todos os cidadãos do mundo, né. O que mais me preocupa hoje em dia é a questão, nem tanto das dificuldades que a economia pode trazer na produção industrial também, quanto ao esgotamento de recursos, mas o que mais me preocupa é o crescimento populacional. Isso me alerta muito, porque nós temos hoje, no dia 31 de outubro de 2011, segundo os dados oficiais da ONU, nós chegamos em 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Atualmente se estima que nós tenhamos 7 bilhões e 600 milhões de pessoas, com uma projeção para 2050 de 10 bilhões e 2100, 11 bilhões. Ou seja, a população mundial tem crescido, mas tem crescido numa proporção cada vez menor, né? Vai haver um decréscimo disso, vai começar a se estabilizar e depois decair, mas daqui a muito tempo, né? Para o Brasil, essa previsão é mais para o futuro muito mais próximo, porque em 2043 provavelmente nós teremos um início do decréscimo da população brasileira, né? E o que fez a China hoje tem 1 bilhão e 400, perto de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, num território vasto, enquanto que a Índia tem 1 bilhão e 200 milhões, 1 bilhão e 200 milhões num território que é 1/3, menos até de 1/3 da China, né? Em termos de densidade, a Índia é hoje o país com mais alta densidade no mundo, e isso é altamente preocupante, embora a Índia apresente muito sucesso no seu crescimento econômico, né? Mas o preço a pagar por você ter uma população muito alta é muito caro. Então eu queria saber qual é o papel que vai jogar nessa estabilização dessas linhas todas, tal, a população nesse sistema todo. Até que ponto a gente precisa, como mundo, agir futuramente, como fez a China, limitando o crescimento populacional, estabelecendo a política do filho único e tudo mais, né? Até que ponto a humanidade vai precisar lançar a mão desse tipo de expediente? O mundo moderno está baseado na liberdade, né? A gente mais preza a liberdade, poder ter a liberdade de ter a própria escolha e fazer independente do que o próximo pense, né? E com certeza o crescimento populacional que mais preocupa, porque ele faz pressão nos demais itens. Uma população maior tem uma demanda maior de recursos naturais, tem uma demanda maior de comida, de espaço para morar, produz mais poluentes, né? Então tudo vai ser pressionado pelo aumento da população. Para mim, o mais preocupante com esse aumento da população
é a questão, as necessidades básicas. Da gente conseguir manter água e comida. Né? A gente já passou aí nos últimos tempos por uma crise hídrica imensa, afetou todo mundo, né? Foi sofrido, né? A gente teve que perder um pouco da nossa liberdade, e se projetam aí novos períodos de estiagem para frente. Né? Isso é muito preocupante, porque é um bem básico, né? Todo mundo vive à base da água. A nossa vida está completamente, né, em torno da água. E também outra coisa que me preocupa é a questão da comida. Né? Campinas tem um território imenso, né? Uma das maiores cidades aí dos maiores municípios do Brasil. Tem uma área rural imensa, né? Proporcionalmente igual à área urbana, só que a gente não produz comida. Né? Isso é um ponto falho também que eu enxergo do nosso município. Né? A gente traz tudo de fora. Né? Vem bastante coisa do Rio Grande do Sul, Tocantins, Minas Gerais. E nesses períodos atrás aí também enfrentamos a greve aí dos caminhoneiros, né? A crise do petróleo aí, e vimos que sem o petróleo a comida não chega. E isso também foi um ponto crucial, também senti bastante medo nessa questão. Qualquer conflito que se dê com a questão do petróleo, a gente fica sem comida. E quem vive sem comida? A gente se alimenta diversas vezes por dia. E a gente aqui no município com uma quantidade imensa de terra agricultável, sem produzir nada. Simplesmente especulação imobiliária, ou na mão de alguns herdeiros, sem produção, sem finalidade. Isso para mim eu vejo como uma grande preocupação também. Além disso, Rafael, você tem, a sua atuação aqui no CONDEMA é bem recente, mas assim, te permitiu já, por conta da sua multiparticipação nos mais diversos órgãos, inclusive fracionários do CONDEMA, atuação com qualidade, né, que eu tenho destacado sempre, por conta também da sua inteligência, da sua capacidade de percepção desses mecanismos todos, você tem acompanhado de que forma o processo de licenciamento dentro do CONDEMA acontece, né? Comparando técnica e profissionalmente, a sua visão, a forma como se dá o processo de licenciamento em Campinas, a atuação do CONDEMA, e comparando isso tudo com o ideal que você expôs aqui, nós estamos muito aquém da necessidade ou estamos tendo uma atuação condizente ao que se espera desse procedimento de avaliação de impactos ambientais? Então ainda falta muito por aí. Bom, eu sou campineiro de nascimento, nasci aqui em Campinas, com 14, 15 anos eu me mudei, fui para o mundão e voltei agora nesses últimos anos. Durante muito tempo, Campinas era bem defasada em relação às questões ambientais, né? Então ela estava com pouca preocupação às questões ambientais. Nos últimos anos teve uma evolução muito grande, né? que fez a cidade passar de uma cidade com pouca preocupação e despontar hoje como uma das referências no cenário brasileiro, né? Então, eu enxergo a evolução do município, tanto quanto Secretaria do Verde, quanto CONDEMA, eu considero uma evolução, um ponto muito avançado de evolução. Eu atuo bastante na área de atuação maior, se dá no centro-oeste paulista e na região ali do entorno de São Paulo, da grande São Paulo. É difícil encontrar um município com uma capacidade e com um jogo de cintura para se tratar as questões ambientais como no município de Campinas, né? Pela própria atuação do CONDEMA, pelas portas abertas da Secretaria, que nos atende e por vezes até acata nossas opiniões, né? Mas o que eu sinto ainda é um pouco de falta, não no caso específico do nosso CONDEMA, nem no caso específico da nossa Secretaria, mas num contexto geral, né? O que eu sinto um pouco de falta ainda é a gente tratar as questões ambientais com mais seriedade, né? Quando a gente vai no médico e ele dá aquela recomendação, fala, não pode mais, hein, cortou, a partir de hoje chega. A gente toma aquela bronca, a gente abaixa a cabeça e falou, o cara falou, então tem que acatar.
dentista, a mesma coisa, né? Ou o animal, quando te leva para o veterinário, toma aquele puxão de orelha e acata tal. Nas questões ambientais, ainda a gente trata com uma maleabilidade maior, ainda, né? Ainda as pessoas não estão muito preocupadas com os estudos, né, que a humanidade conseguiu gerar e as previsões que a gente tem para frente, né? Se todo mundo tomasse conhecimento das informações, né, do conhecimento gerado pela humanidade e adquirisse isso para o seu dia a dia, a gente ia se policiar muito mais e muito mais rigorosamente no nosso dia a dia, né, nas nossas ações, no nosso dia a dia em casa, quando a gente sai para o serviço, nas nossas atuações no Condema, com mais rigor em relação às questões ambientais. Pô, se não pode, não pode. Pô, se pode ser que impacte lá na frente, vamos parar, vamos fazer diferente. Então isso acho que falta mais, mas não no sentido da nossa casa aqui, no sentido da própria humanidade. Falta perceber que isso é sério e o que está em jogo não é só a economia, não é só a parte de alimentos, de saúde, de indústria, é a sobrevivência do homem. Então a gente tem que ter esse foco. Muito bem. Eu não apresentei o Rafael no início dos trabalhos, porque já tinha enviado para todos os membros do Condema e fiz constar expressamente da convocação, né, o breve currículo do Rafael, mas só para destacar, um pouco fora do tempo, né, mas que ele é bacharel em Engenharia Florestal pela Unesp, especialista em restauração florestal, ecologia aplicada, sistemas agroflorestais para recuperação de áreas degradadas, tem experiência ampla na gestão de projetos, licenciamento ambiental, supervisão ambiental de obras, pagamento de serviços ambientais, desenvolvimento rural sustentável, manejo de animais silvestres e atua desde 98 em educação ambiental, meio educacional e corporativo, engenheiro florestal na Via Vidrit, engenharia e consultoria e voluntário na Associação de Educação do Homem de Amanhã nessas questões relativas à área ambiental. Eu tenho mais uma inscrição para agora. Por favor, pode ir. Geraldo da CAD, Secretaria da Agricultura, né? Parabéns, Rafael, pela apresentação, né? Eu agradeço a você o destaque que você fez da agricultura local, mas eu me permito, como você foi bem incisivo 2 vezes, né, que não tem produção nenhuma, eu digo assim, Campinas tem uma produção agrícola, ela só não tem diversidade nem as condições climáticas, a reserva, né, dá essa capacidade, ela não tem a diversidade para atender toda a necessidade de alimento, né, e muito do que é produzido sai para ser comercializado fora, né? Mas eu tenho os dados, tudo mais, que a gente pode até conversar mais detalhadamente sobre isso posteriormente, mas só colocando essa notinha. Reinaldo, Instituto Agronômico de Campinas, parabéns pela excelente apresentação. As minhas palavras do Dr. Giovanni. Usando o seu conhecimento, a sua percepção, e principalmente em função dessa última fala sua, como é que você vê, ou como é que está sendo estudado, ou como é que está sendo indicado os instrumentos, ou os instrumentos mais eficientes de minimização dos impactos ambientais? Aí é mais ou menos assim. A gente tem uma forma, por exemplo, essa forma aqui, o Condema, é uma das formas que a gente tem, né, diminuir os impactos ambientais. Uma outra forma poderiam ser as leis, né, onde você pega, através de leis, você vai coibir. Não, daqui para frente ninguém mais pode fazer isso e tal. Essa é uma outra alternativa. Aí surge até, para ser sucinto, surge até uma outra alternativa que talvez
seja um movimento espontâneo da sociedade, auxiliado, por exemplo, no meio de comunicação como nós temos. Tivemos a greve do caminhoneiro, nós tivemos a greve dos caminhoneiros que pegaram e pararam o Brasil, né? Então, poderia ser, por exemplo, uma forma hipotética, né, de você pressionar os Estados Unidos a diminuir a poluição, fazendo, né, um movimento de não comprar mais produtos americanos ou não ir mais num McDonald's, alguma coisa assim. Mas de uma forma ou de outra precisa de um instrumento, né? Nós temos que evoluir para algum instrumento, alguma forma onde a gente vai pegar e vai cercear esse desenvolvimento de poluição. Como é que seria isso? Bom, Geraldo, reconheço a produção de Campinas, né, trabalho bastante também com desenvolvimento rural sustentável, mas essa produção está mais voltada para exportação, pouca coisa interna e tal, e como eu venho da área, eu fico muito frustrado de ver tanta terra, né, aqui na cidade sem utilização. Nesse documentário que eu recomendei, tem vários exemplos de cidades que começaram a trabalhar agricultura dentro dos espaços urbanos. Né? No documentário a gente vai ver exemplos de cidades que aproveitaram cada canteiro, né? Cada espacinho, cada jardinzinho na frente das escolas, da delegacia, da prefeitura para produzir comida. Né? Você chega em cada canteirinho, como a gente tem aqui na frente da prefeitura, tira uma foto, você vai encontrar 20, 30, 40 tipos de produtos agrícolas espalhados pela cidade inteira. Eu recebi certa vez aqui um grupo de franceses, aqui na cidade, e eles ficaram impressionados como a gente tem terra sem utilização. Né? Pela própria estrada, eles viam a beirada das estradas, os retornos imensos, gigantescos, sem nada. E a gente gastando dinheiro para manter tudo roçadinho. Sendo que a gente poderia estar desenvolvendo agricultura, produzindo comida, né, distribuindo esse alimento, movimentando a economia nesses espaços. Né? Então, quando eu vejo a cidade com vários vazios rurais, me deixa um pouco triste. Mas com certeza tem sim produção, a CAT também atuando aí, com certeza tem. Em relação ao professor, eu vejo o seguinte: como eu disse, tudo é muito novo. As questões ambientais são todas muito novas. E elas estão frequentemente guardadas, escondidas no meio acadêmico. Né? A gente discute bastante nas universidades, nos centros de pesquisa, mas pouco vem à tona para a população de uma maneira geral. Quantas pessoas aqui, quantos moradores de Campinas têm essa informação? Tem esse conhecimento desses estudos já realizados pelo homem? Quantos sabem que a questão ambiental é importante e que coloca em risco a nossa sobrevivência? Então, eu acho que o principal instrumento para a gente mudar esse cenário é a educação ambiental. Né? Graças a Deus, nos últimos anos, a gente já conseguiu elaborar um plano nacional de educação ambiental. Campinas agora vem implementando um plano municipal de educação ambiental. Eu acho que esse é o caminho. Para a gente nos educarmos quanto consumidores, como você disse, se eu tenho essa informação, eu tenho que saber escolher qual produto que eu vou escolher, se é o A ou se é o B. O que do A impactou, o que do B impactou. Então eu preciso ter uma educação de consumo. Eu preciso também ter uma educação no sentido de ter essas informações, de absorver essas informações para o meu dia a dia. E quando tudo isso já estiver incorporado no seu dia a dia, as pessoas vão começar a mudar a mentalidade, mas não uma mudança de um ou outro, mas uma mudança geral de mentalidade, para que a gente consiga, assim, avançar as leis. Porque hoje em dia a gente não percebe ainda a questão ambiental como um problema. Não. A gente fala, não, ouvi dizer que vai acontecer, ouvi dizer, a água acabou, mas já voltou. O petróleo aí deu uma balançada, mas já voltou. Então isso não é um problema de fato, a gente vai, né, empurrando lá para frente, mas nunca torna isso como um problema.
o nosso principal foco continua sendo a questão financeira. Né? A questão financeira acima de tudo. Então as leis esbarram justamente aí, nos interesses financeiros. Né? Para eu pensar num ambiente equilibrado, eu preciso pensar bem no desenvolvimento da cidade, né? No reordenamento da cidade. E aí conflita com o interesse financeiro. Para eu pensar num ambiente equilibrado, eu preciso proteger minhas áreas sensíveis. Né? A prefeitura divulgou um estudo aí que boa parte das nossas APPs e nascentes, acima de 70%, tudo degradado. A gente já herdou essa herança má. 70% de nascente degradada, aí vamos fazer o quê? Né? No momento atual, que a gente ainda está com uma maleabilidade maior, dá para empurrar esse problema lá para frente. Eu enxergo que futuramente vai chegar um ponto que a gente vai ter que falar, opa, tudo que está na nossa área de preservação permanente vai ter que sair de lá. Ah, mas tem hospital, tem condomínio, tem não sei o quê, vamos ter que demolir e revegetar. Vai chegar um ponto ainda, eu enxergo, que a gente vai ter que reordenar a nossa cidade, retomar as nossas áreas sensíveis, porque senão o que vai estar em risco é a nossa própria sobrevivência. Aí a sobrevivência, ela sobressalta as questões financeiras, os interesses financeiros. De que adianta eu ter dinheiro e não ter questão de sobreviver. Vai ficar que nem o episódio lá quando descobriram o ouro em Minas Gerais, o pessoal foi tudo para lá, encheu o bolso de ouro e morria de fome, produzia comida. É a mesma coisa. Né? A gente fica com bastante dinheiro no bolso, mas não conseguir sobreviver e dar subsistência para nós e para os nossos, aí complicou. Mas eu acho que tudo parte da educação ambiental. Porque a gente ter essa informação é uma coisa, mas a gente não vai conseguir mudar. A gente tem que espalhar essas informações e conhecimento para toda a população, para que em conjunto a gente ganhe força e consiga evoluir nessas questões. Doutora Bia tem um questionamento. Rafael, eu queria saber se você tem alguma informação a respeito do desequilíbrio da sociedade em matéria econômica, se isso aí reflete nesse impacto ambiental. E a sequência da pergunta seria, se houver algum equilíbrio dessa desigualdade social, se vai haver alguma melhora em toda essa problemática que você nos trouxe. O desequilíbrio econômico, ele leva as pessoas à vulnerabilidade, né? E uma pessoa sem ter como ter o sustento dela, acaba caindo para uma vida não tão boa, e isso com certeza aumenta a questão do impacto ambiental. Né? Quem mora numa área que não tem acesso a água tratada, a esgoto, né? Quem não tem um estudo para discernir o que é um problema ambiental, o que não é, como trabalhar o resíduo. E essas vulnerabilidades das pessoas com certeza aumentam o impacto ambiental. Né? Agora, se a gente pensar numa estabilidade econômica, a estabilidade econômica vai pressupor que a renda vai ser melhor distribuída entre as pessoas, com isso todo mundo vai conseguir um estudo melhor, uma condição de vida melhor, e isso favorece para as questões ambientais. Se eu tenho um avanço no meu conhecimento, eu consigo ter também um avanço na preservação do planeta, na consciência ambiental. Então, nesse sentido, eu acho que o desequilíbrio econômico, com certeza, ele agrava o problema ambiental. Mas também, vamos supor, se a gente retomar o desenvolvimento econômico, a gente tem que pensar para onde vai o dinheiro. Se a gente retomar o crescimento econômico, mas continuar com a desigualdade, a gente vai continuar na mesma. Pessoas vivendo miseráveis, causando grandes impactos ambientais. Do outro lado, também, pessoas com muito dinheiro, podendo gastar muito com coisas supérfluas e, com isso, explorando bastante recursos naturais. Esse desequilíbrio aí, com certeza, acarretará um maior impacto. Muito bem. Algum questionamento mais? Então, dou por encerrada essa apresentação do nosso prezadíssimo Rafael.